Hoje nós vamos falar um pouco de colaboração e da importância desse tema para as nossas carreiras. Muitas vezes conversando com as pessoas que fazem um trabalho de desenvolvimento de carreira aqui comigo, a gente pensa junto sobre quais são as habilidades mais importantes para que a gente possa desenvolver uma carreira. E eu sempre volto com a pergunta para a pessoa, depende do que você quer, qual é o caminho que você quer seguir. Por exemplo, se a pessoa quiser seguir uma direção de liderança de pessoas, de liderança de equipes, você vai precisar de determinados tipos de habilidades. Se a pessoa quiser seguir uma carreira mais técnica, as habilidades já são diferentes. Mas quando a gente fala de colaboração, de saber colaborar, essa eu acho que é uma habilidade que está cada vez mais necessária, independente do rumo que você vai dar para a sua carreira. Começando pela própria natureza do trabalho, a gente tem visto isso há décadas, que no nível macro, cada vez mais as empresas estão interligadas, esse processo que ficou famoso aí, conhecido como globalização. Hoje, pega qualquer objeto aí na tua casa, você vai ver que não só provavelmente o teu móvel, o teu sofá foi feito na China, o teu aparelho de televisão, como na verdade, dentro desse processo de produção, várias dessas peças vieram de outras partes do mundo também. Então veja que o mundo está cada vez mais interconectado. E dentro da realidade de uma carreira corporativa, isso é uma verdade também. Então no nosso nível individual, cada vez mais para vencer, para atingir os nossos objetivos, a gente precisa da colaboração, a gente precisa fazer com que outras pessoas venham para o nosso lado e estejam comprometidas com aquele objetivo em comum. Não dá mais para a gente achar que sozinho a gente consegue resolver tudo e a gente consegue atingir os objetivos, né, de uma forma isolada. Isso é cada vez mais raro. E eu quero trazer um exemplo do meu setor, da minha outra carreira, que é o setor de cuidados com a saúde. É um setor que eu já tenho aí mais de 20 anos de carreira, né? E tendo trabalhado na área de vendas durante muitos anos, eu percebo o quanto que a figura do vendedor mudou. Eu fui representante de vendas da indústria farmacêutica há mais de 20 anos atrás, tá? E essa era uma época em que tudo dependia de nós, do indivíduo, do representante. Então, você como representante, você ia lá visitar o médico, ia visitar os profissionais de saúde e fazia um trabalho de educação, de mostrar o benefício do seu medicamento. Se o profissional de saúde decidisse prescrever o medicamento, a história acabou ali, porque depois era só uma questão de burocracia do profissional de saúde mandar isso para a farmácia e eventualmente o paciente entrar em contato com a farmácia e buscar esse medicamento. Era isso. Hoje em dia, sem querer entrar muito em detalhes, mas a natureza deste profissional, que é o representante, no exemplo que eu estou trazendo da indústria farmacêutica, ela é muito mais complexa, porque em muitos momentos você está lidando com medicamentos que não são vendidos nem na farmácia da esquina, são medicamentos que são administrados no âmbito hospitalar, dentro de um hospital, ou se eles são vendidos na farmácia, às vezes o plano de saúde não aprova. Então, você tem necessidades de colaboração com outros tipos de profissionais. Então, existe hoje a figura do representante, existe a figura de um representante de educação médica, que é uma pessoa focada em disseminar eventos, cursos, programas de educação para os profissionais de saúde. Você tem o especialista em reembolso, que é uma pessoa que pode trabalhar tanto do ponto de vista de reembolso, o que aquele medicamento significa de custo para o paciente. Então você tem um especialista de reembolso para o paciente, quanto um especialista de reembolso para a clínica e para o hospital, porque dependendo do medicamento, se for administrado dentro do hospital, isso vai ter uma questão de custo com o hospital. E como é que o hospital navega na papelada de ter que ter aprovação do plano de saúde e tudo mais. Então veja que essa é uma outra carreira que foi criada. Você tem as pessoas hoje em dia que estão baseadas, que a gente chama no campo, né, na rua,
e que são profissionais médicos que não reportam para uma área de vendas, reportam para uma área médica, mas que interagem com esses profissionais de saúde para falar de assuntos puramente clínicos, estudos clínicos, congressos, publicações, novos dados que surgiram, que em alguns momentos até nem estão aprovados ainda naquele país ou naquela bula daquele medicamento. Então veja a importância da gente começar a olhar para o trabalho de vencer, nesse caso, que lá atrás, né, era simplesmente um representante ir atrás e trabalhar com o médico para conseguir que o médico prescrevesse aquele medicamento. Hoje em dia é um trabalho integrado, não tem como, você precisa ter essa parceria com todos esses outros stakeholders, todos esses outros participantes no processo. E aí é que eu quero dizer da importância da colaboração, porque, como eu disse no início do vídeo, colaboração é uma habilidade que é importante independente da sua carreira, independente da direção que você vai dar. Ela é importante e vai ser cada vez mais importante daqui para frente. Como criar um relacionamento de colaboração que vai funcionar entre você e os seus parceiros, suas parceiras? Bom, eu até fiz algumas anotações aqui, tentando pensar um pouco em quais são as boas práticas que eu vejo no meu dia a dia. E um primeiro ponto de atenção que eu traria é o seguinte: a habilidade de saber colaborar, se desenvolver essa arte da colaboração, quando você atinge um nível de expertise nisso, você se torna muito bom nisso, isso vai automaticamente alavancar a tua carreira. Por outro lado, se você às vezes não tem uma consciência, não tem uma autoconsciência de que isso é uma deficiência sua, ou de que você precisa realmente se aprimorar nessa habilidade e colabora de uma maneira que não é adequada, por exemplo, uma maneira que destrói os relacionamentos e tal, essa falta dessa habilidade vai ser um dos fatores que vai abalar cada vez mais a tua carreira. Então, em resumo, a capacidade de colaboração ela pode explodir a tua carreira, fazer a tua carreira voar muito alto, ou ela pode ser uma grande barreira de crescimento para a tua carreira, tá? Aspectos de como fazer com que essa colaboração funcione no dia a dia. Tem muitos e eu quero deixar aqui só alguns para a gente não ficar com um vídeo de 3 horas. Um dos primeiros aspectos que eu acho que é fundamental é olhar para os parceiros dentro da tua organização e encarar essa relação como uma relação de ganha-ganha, tá? Não encare essa relação como aquela coisa, eu vou ganhar e o outro vai perder. Ou então, né, poxa, ninguém vai ganhar nada aqui, a gente não vai crescer e tudo mais. É muito importante que desde o primeiro momento você esteja enxergando isso. Não, tudo bem, a outra pessoa trabalha no outro departamento aqui dentro da empresa, tem uma outra visão, tem crenças diferentes das minhas, do que é importante para o cliente e tudo mais, mas diante desse cenário todo, eu estou aqui para estabelecer uma relação de ganha-ganha com essa outra pessoa. É isso que eu quero. Então, muito importante ter esse tipo de mentalidade, esse tipo de mindset, tá? Outro fator fundamental é como você trata a outra pessoa. E uma regrinha de ouro para mim que isso vem da vida, isso vem do berço, isso vem de família, isso vem de educação. Sou muito grato aos meus pais por terem me ensinado isso, mas a gente precisa ter autoconsciência. Será que eu estou mantendo essa atitude ou não? Que é a atitude de tratar todas as pessoas como iguais, tá? Não importa o cargo da pessoa dentro da empresa, se a pessoa tem um cargo 5 níveis, 10 níveis abaixo do seu, se a pessoa tem um cargo muito alto de presidente e tudo mais. Trate os outros sempre como uma pessoa igual a você, no mesmo patamar. Porque isso significa respeito pelo ser humano. E é uma coisa que infelizmente é raro da gente encontrar hoje em dia, tanto aí no Brasil quanto, né, até aqui nos Estados Unidos, eu diria um pouco menos, mas no mundo corporativo a gente encontra, é raro, né? É raro porque tem muita gente que vai atrás da pessoa por causa do cargo da pessoa, e aí é aquela coisa que a gente fala no mundo corporativo que é uma pessoa que só trabalha para cima, porque ela colabora muito bem, ela atende muito bem os níveis
acima de liderança dos chefes, e quando é para trabalhar com os pares, o relacionamento é péssimo, porque enxerga os pares como competidores, e para baixo pior ainda, porque enxerga os funcionários como assim inferiores ou como pessoas que têm simplesmente que obedecer ordens e tudo mais. Então, infelizmente, esse tipo de atitude é comum hoje em dia ainda. Mas aí é que está o segredo da colaboração. Se você virar essa chave e falar, não, eu vou tratar os outros como iguais, independente do cargo que eles estão, você já vai ganhar muitos pontos aí. Pontos que vão ser usados em conversas difíceis, em momentos de trazer as pessoas para o teu lado da equação, para o teu lado do projeto, né? Falando sobre isso, sobre trazer as pessoas para o teu lado, é fundamental que de tempos em tempos você sente com todos esses outros parceiros, com essas equipes, com essas pessoas fundamentais para você ter sucesso no seu negócio, e você faça um alinhamento de expectativas e de objetivos, tá? O que é isso, Daniel? Você está falando aí, mas está muito, né, subjetivo. Vamos trazer para a realidade. Então é assim, se eu tenho, por exemplo, estando em vendas, eu tenho uma meta de vender 100 unidades daquele produto até o final do mês. E eu descobri pelas minhas análises que 10 clientes são os mais importantes para chegar naquele número, tá? Eu posso ter 100 clientes, mas 10 são os mais importantes. Eu preciso ter um alinhamento dessa informação com todos os meus pares. Eu preciso conversar com todo mundo que está ali visitando, interagindo com esses clientes para falar, olha, eu sei que todos vocês aqui têm muitos clientes, mas esses 10 são os mais importantes. Então esses 10 a gente tem que dar uma atenção especial, a gente tem que estar mais presente lá, a gente tem que fazer um serviço perfeito para eles, porque são esses clientes que vão fazer a gente chegar no objetivo. Esse é um tipo de alinhamento de expectativa e de objetivos, né? No caso do alinhamento de expectativas, muitas vezes é também assim, poxa, eu achei que você ia resolver esse problema até quinta-feira, hoje é sexta-feira, não recebi notícia nenhuma, o que aconteceu? Mas eu não sabia, eu achei que você me deixou resolver o problema e pronto, né? Então veja que não aconteceu essa conversa de alinhamento de expectativa, de prazo, nesse exemplo que eu estou dando. Então, essas conversas para alinhar expectativa em prazo, quando que as coisas vão ser feitas e tudo mais, é muito importante. E, de novo, você não vai resolver isso numa conversa só. Por isso você precisa ter o quê? Conversas frequentes com seus parceiros, né? Semanais, quinzenais e tudo mais, tá? Para garantir com que essa parceria continue acontecendo. Falando de conversas, assiste aqui no meu vídeo, depois dá uma busca aqui no meu canal. Vocês vão encontrar vários vídeos que eu falo sobre o poder das conversas. Eu não vou detalhar tanto aqui, mas em resumo, cada conversa cria um futuro. Então, quando eu trato uma conversa como simplesmente um padrãozinho, uma coisa assim só para dar um check the box, né? Fazer só ticar ali uma tarefa que eu completei, eu estou perdendo uma oportunidade de fazer com que essa conversa se torne algo mais profundo para falar sobre assuntos que precisam ser falados, para alinhar expectativas que têm que ser alinhadas, ou objetivos, enfim, para criar um futuro diferente. Se a gente não está atingindo os objetivos que a gente busca, a gente vai ter que ter conversas diferentes, tá? E muitas vezes o que as pessoas acabam fazendo é exatamente o contrário. Quando os objetivos não estão vindo, elas se fecham, criam opiniões sobre as outras pessoas, criam preconceitos, criam teorias sobre as outras pessoas e acabam evitando as conversas. E aí a situação piora cada vez mais. Então, quando os resultados não estão vindo, aí você tem que conversar mais, aí você tem que se alinhar mais. Então, use o poder das conversas. Pesquisa aqui no meu canal que você vai encontrar bastante coisa sobre isso. E mais um fator que eu quero encerrar o vídeo com esse, mas como eu falei, tem muitos outros fatores que fazem com que a gente consiga despertar esse poder da colaboração. E depois eu quero escutar de vocês aí, deixa seus comentários, tá? Sobre como você está despertando esse poder da colaboração no seu dia a dia. O que você está aprendendo sobre você mesmo? O que você está aprendendo sobre os outros? Bom, em linha com o que eu falei num vídeo anterior também, pesquisa aqui no canal que você vai achar,
sobre essa teoria de um filósofo que falava sobre duas maneiras de tratar as outras pessoas. Eu posso tratar as pessoas como um ser humano ou eu posso tratar as pessoas como um objeto e fazer com que aquela pessoa simplesmente seja um objeto para me ajudar a chegar aonde eu quero. Então eu uso aquela pessoa como se eu fosse usar aqui um computador, um bloco de caderno, uma caneta, quer dizer, é útil para mim enquanto eu estou utilizando. Depois, se eu não precisar mais daquele objeto, eu ignoro e acabou. Infelizmente, a gente vê muito disso no dia a dia também das empresas, das pessoas enxergando a ideia de colaboração como utilizar os outros para o meu favor, utilizar os outros para atingir aquilo que eu quero. Colaboração verdadeira é muito mais do que isso. Vai de você olhar para a pessoa e você tratar a sua pessoa como um parceiro, uma parceira, como um ser humano, como alguém que também está ali passando por situações de vida, que também tem uma família, que também tem dilemas de vida, que também tem sonhos e pretensões. Então, quando você começa a se aprofundar e encarar a outra pessoa, o parceiro ou a parceira, como um ser humano, você vai começar a criar um nível de confiança, de parceria muito mais forte, tá? Porque esse relacionamento não vai ser só mais uma transação. Você não vai ser só, tudo bem, como é que você tá, meu amigo? Resolve isso aqui para mim? Pô, obrigado, valeu, um abraço, tchau. Isso é só transação, a gente está usando a outra pessoa para fazer uma atividade, tá? Mas podemos ir além disso, podemos aprofundar. E aí quando você aprofunda, no dia em que você precisar de verdade, que aí não vai ser uma transação, você vai precisar que a pessoa sente do seu lado do barco para remar junto com você, aí você vai conseguir com que essa pessoa faça isso. Porque você aprofundou e desde o primeiro dia lá você está tratando a pessoa como um ser humano, não como um objeto. Ok? Espero que tenha sido aí valioso para vocês, tá? Se inscreva aqui no canal, deixa seu comentário, deixa seu like. E me fala alguns outros assuntos que vocês querem que eu traga aqui e a gente vai trazendo cada vez mais. Um grande abraço, uma ótima semana e que você tenha aí um outro nível, um nível muito superior de colaboração com os teus parceiros aí na tua carreira. Um abraço.